Boa tarde, aguerrida comunidade da TV 247. Sou Laís Gouveia, jornalista, e você sabe que sabadão, 15 horas, você tem esse encontro aqui comigo no nosso Fura Bolha, que tem como objetivo o quê? Conversar com pessoas que promovem bons debates na sociedade. É aquilo que a gente já sabe, em terra de tigrinho, de mutreta, de picareta, existe sim bons diálogos, bons debates. E é aqui que eu convido essas pessoas que promovem esses debates na sociedade como um todo, né? Não somente nas redes sociais. Bom, hoje não é diferente. Mas antes, gente, 2 avisos importantes. Esse programa é gravado. Então, se você está assistindo, mandando superchat, comentando, querendo ali a interação e você não obter uma resposta, não é falta de educação, não é vácuo, é apenas porque esse programa foi gravado anteriormente, então não existe esse tipo de condição, tá bom? A segunda questão, não menos importante, por favor, compartilhe esse programa, dê o like, vamos dar aquele engajamento importante, porque é isso que faz a TV 247 ser do tamanho que é, por conta desta sua movimentação. Bom, gente, hoje eu vou convidar aqui, já imediatamente para a nossa salinha, porque a gente já começou com um atraso, e eu quero aproveitar tudo dele, porque ele é sempre uma pessoa que entrega demais, muito conteúdo, no sentido de, ali, profundidade. Estou falando dele, gente, do Lucas Mendes, ele que é responsável, um dos responsáveis, né, ele pelo canal Geopolítica Hoje, que hoje eu considero que é o melhor canal de geopolítica das redes sociais. Sempre repito aqui, vai lá no Instagram, a página dele está bombando, e fala de geopolítica de uma forma compreensível, de uma forma didática, porque todo mundo pode entender geopolítica, não é assunto cabeludo só para poucos. As pessoas podem, sim, ter acesso a esse tipo de informação. Além de tudo, ele é professor de geografia, especialista, né, em relações internacionais. O cara não é pouca coisa, não. Bem-vindo à TV 247, Lucas, mais uma vez, nosso parceiraço aqui da TV 247. Olá, Laís. Prazer estar aqui com você de novo. Olá, comunidade 247, né, Brasil 247, Fura Bolha. Prazer estar aqui com vocês de novo. E obrigado pelos elogios aí. O Geopolítica é uma das principais, né, redes sociais hoje que fala sobre o assunto. E é uma das nossas tarefas, de fato, né, tentar desmistificar, porque esses assuntos eles são muito cabeludos, né, e as pessoas ficam com receio, medo de opinar, às vezes não quer nem procurar saber, porque são temas distantes, né, muitas vezes, mas que estão sempre afetando as nossas vidas, né, questões que o Trump faz lá nos Estados Unidos, as guerras, questões de acordos comerciais, inflação, moeda, então tudo isso está acontecendo no mundo inteiro, mas afeta a nossa vida aqui como brasileiro, né. E, sobretudo em ano de eleição, é muito importante a gente estar inteirado sobre questões internacionais também, para poder votar bem, né? Então, é o nosso papel ali no Geopolítica e prazer demais estar aqui de novo, dividindo um pouco esses conhecimentos com vocês aí. Maravilha, Lucas. Bom, então vamos começar pelo assunto do momento. Afinal de contas, amanhã é final de Copa, né? E aí a gente já fala de Copa, já emenda no Laranjão, porque o Laranjão andou aprontando essa semana, quando ele não apronta, não é mesmo? Mas vamos aqui pelo começo, né? Copa do Mundo. A gente, quando conversamos da última vez, era o início, né? Mal havia começado os jogos, né? Agora já vamos para a final. E uma Copa muito criticada, né? Pelas ações dos Estados Unidos, né? Pela questão da opressão, pela questão da sabotagem, pela questão de ter, que dizem que ajudaram a Argentina a chegar onde está através da arbitragem. Eu quero saber da sua opinião. Primeiro, você vai torcer para quem? Se você tem algum time aí para torcer, eu sou dessas que eu não tô nem aí, gente. Entre né, é ruim e o pior, né? Não tem muito como escolher. Então, não estou ligando muito para isso. Quero saber sua opinião, para quem você vai torcer. Faz um balanço aí do ponto de vista político. O que você pensa desta edição da Copa do Mundo nos Estados Unidos? Olha, Laís, eu confesso o seguinte, que eu não sou exatamente aquele brasileiro anti-argentino, assim, tem uma galera que, né, tem uma rivalidade muito grande. Claro que a gente tem, né, tá lá no futebol, sempre quero ganhar deles, é muito bom. Mas, particularmente, na final dessa Copa, eu tô mais pelo jogo, tô mais pelo espetáculo. O time que estiver ganhando mais, eu vou estar torcendo. Não vou ficar muito, assim, chateado se um lado ou outro ganhar. Eu confesso que eu tava um pouco iludido, eu fiquei assim, pô, Brasil, né, o time começa a jogar, a gente fica meio iludido, meio emocionado, apesar de saber que a seleção estava muito longe das principais ali. Mas nessa Copa eu não vou me engajar muito aí por um lado ou outro não, viu? Eu vou torcer pelo espetáculo, pro circo pegar fogo, eu quero ver um futebol brilhante ali,
e vamos, né, é o fim da festa, já o Brasil já saiu e tal. Eu confesso que, igual eu falei, eu sei que tem muito brasileiro anti-Argentina, né, porque tem todos esses episódios também nas redes sociais circulando sobre casos de racismo, né, sobre episódios dos próprios argentinos dentro da Copa do Mundo, ofendendo pessoas, agindo mal, o Messi envolvido em polêmicas, né, encontrando representantes, lideranças da extrema-direita espanhola, enfim, casos controversos, né, então a simpatia cai mesmo, é difícil você ficar ali, Argentina, sobretudo porque é um time que tem essas questões políticas, o Milei, o Netanyahu diz que está torcendo para a Argentina, né, então é difícil. Mas, por outro lado, a Espanha também não me cativa muito, então vamos pelo fim da festa, vamos ver o que vai virar. O Trump vai estar lá, tá? Eu estou curioso para ver como vai ser, porque o Trump, eu imagino que ele vai entrar no estádio só no momento de entregar o troféu, porque a chance dele tomar uma vaia estrondosa é muito grande. Eu duvido que ele vai se expor, né, aparecer lá no início, tipo de coisa assim. Se aparecer, a chance de ser vaiado é grande. Agora, curioso que o Trump ele tem falado muito mal do time da Espanha, né? Do time não, perdão, do país da Espanha, por conta do governo do Pedro Sánchez, por conta da Espanha não ter se curvado aos interesses americanos na guerra ilegal contra o Irã, né? Então, não deixou usar as bases espanholas, não deu acesso à inteligência, dificultou, né? Não ajudou. E aí o governo Donald Trump vem criticando bastante a Espanha, diz que vai cortar vistos dos espanhóis, diz que é para cortar a relação comercial, a coisa inclusive assim, sem pé nem cabeça, porque o governo não faz nenhum tipo de estudo, não faz nenhum tipo de impacto o que isso pode gerar de impacto, inclusive para o seu próprio povo, né, para o cidadão americano, e sai falando que vai fazer esse tipo de coisa, a gente sabe que no fundo não vai fazer nada, mas esse tipo de bravata é ruim. E eu tô curioso para ver se a Espanha for campeã, como vai ser a reação do Trump, como é que ele vai entregar o troféu para um time desse, né, que ele tá criticando tanto. Sobre a Copa em si, assim, só para finalizar, eu acho que o torneio, ele infelizmente, ele é manchado, né, não é a primeira vez que a FIFA tá aí no centro de polêmicas muito graves. A instituição, ela tá com o nome cada vez mais manchado, envolvido em situações que ultrapassam o futebol e sempre para um lado ruim, um lado envolvendo questões de crime, enfim, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, grandes marcas que cada vez mais têm poder sobre esse torneio. Agora, inclusive, as bets chegaram também na Copa, estão na FIFA. Então, é difícil a gente elogiar um torneio do ponto de vista político e da organização. Ele foi muito ruim. Eu acho que o que, para além de todas essas questões que a gente viu envolvendo os Estados Unidos, que na minha opinião é a questão mais grave, como um país em guerra, como um país que ataca outro país de maneira ilegal, violando o Conselho de Segurança da ONU, permanece hospedando, né, o torneio da Copa do Mundo, recebendo as pessoas, inclusive recebendo muito mal, e além de tudo, mandando na FIFA, né, retirando o cartão amarelo, né, cartão vermelho, né? A FIFA tirou um cartão vermelho de um jogador americano e depois não retirou cartões amarelos, por exemplo, de outros países que haviam pedido, como França e Inglaterra. Então, mostrando assim uma preferência, um controle americano diante da FIFA, né? Na figura do Gianni Infantino, que é o presidente, parece um subalterno do Trump, né? Muito parecido com a postura do Mark Rutte lá, que é o secretário-geral da OTAN, que é alguém também super subserviente ao Trump. Então, assim, do ponto de vista político, da organização, da realização, de fato, para o qual o torneio foi criado, né, a Copa do Mundo, assim como as Olimpíadas, são torneios criados para arrefecer as questões políticas internacionais entre os membros, né? Antes de existir isso, os países eles tinham só a diplomacia e a guerra. Então a Copa do Mundo tem esse papel, sim, de tentar dirimir questões políticas através do esporte, através de uma mensagem de união e etc. E a gente vê que não cumpriu esse papel, ao contrário, né? Ampliou conflitos, seleções como a do Irã, como a do Egito, até seleções sul-americanas e africanas, muito maltratadas, casos de racismo, xenofobia. Então, a Copa não só não cumpre o seu papel enquanto torneio político, fundo político para o qual foi criado, mas também amplia esses episódios ruins, né? Acho que fica a lição, né, de que a gente precisa reformar esses organismos. A FIFA é um organismo que tem poder demais, que tem acesso demais, tem mais países ligados à FIFA do que a própria ONU, né?
tem um poder dentro dessas nações, porque as confederações de futebol acabam tendo influência sobre os países, a gente vê a CBF aqui no Brasil, né? Então, é preciso repensar essas organizações internacionais, como é o COI, como é a FIFA, mas sobretudo a FIFA, ela tem um peso, um papel e um poder financeiro e político muito grande, que está desligado de uma regulamentação internacional e algo, sei lá, que talvez a ONU, a gente sabe que a ONU ela também é desequilibrada, mas você tem muito mais inserção dentro dos países, dentro da ONU. A FIFA ela é uma instituição quase que privada, mas com poder público dentro dos países em que ela exerce, né, essa influência. Então acho que fica a lição para a gente pensar, porque a próxima Copa já é na Arábia Saudita, também já tem escândalo de denúncia de comprou voto, comprou federação para poder estar naquele país. Então, para a gente repensar, né, acho que os governos tem que começar a ter mais influência sobre as federações dos seus países, né, e, ao mesmo tempo, poder influenciar esses organismos internacionais. E eu digo isso porque a gente vê que certos países já estão fazendo isso. O Trump já está mandando na FIFA. Se a gente não fizer nada, ele vai, os Estados Unidos, né, vão acabar descaracterizando totalmente esse torneio, destruindo o futebol dentro dele. Vamos lembrar aqui também a questão dos 4 tempos, uma coisa péssima para o futebol. O futebol sempre teve 2 tempos, agora tem 4, para enfiar propaganda no meio, né? Então, assim, tá na hora de o esporte também ser discutido dentro das relações internacionais e o peso do papel geopolítico que esse esporte tem, porque é o esporte mais importante do mundo, o que mais está mobilizando pessoas, né? Não pode passar totalmente debaixo do radar e a gente ignorar como se fosse uma questão meramente esportiva e não tivesse peso político, né? Acho que está na hora da gente fazer essa discussão também. Perfeito, é isso. Bom, confesso para você, Lucas, que eu não tive nenhuma empolgação com a seleção. Eu acompanhei os jogos anteriores, assim, não tinha como criar uma expectativa, não. E aí eu apostei com 2 pessoas que ia cair nas oitavas. Então, tem 2 pessoas neste momento me devendo 2 caixas de cerveja. Eu vou cobrar essas pessoas porque eu mereço, porque eu fui lá direitinho. Então, assim, não tive nenhum tipo de tristeza, de lamentação. Meu companheiro ficou uma semana mal-humorado. Eu não, assim que acabou o jogo, a minha vida seguiu, não tenho apego com isso. Até porque os próprios jogadores da seleção não possuem apego nenhum, né? No dia seguinte estava em iate, estava com a tigrinha lá na Itália, estava perdendo o torneio de pôquer na Disney. Então não sou eu que vou ficar guardando esse rancor no meu coração. Mas já que. Eu acho que você tem total razão, e é um grande diferencial. Eu acho que, para além das polêmicas, porque de fato a torcida argentina tem uma série de questões ali, sobre o que você falou, a Argentina tem aí gente dizendo, né, que a FIFA poderia estar ajudando. É possível, tá? A gente tem visto eu vi inclusive um matemático mostrando que o número de faltas e cartões que a Argentina tem que fazer para que o juiz tome, enfim, a Argentina tem que fazer muitas faltas a mais para que o juiz tome a decisão de marcar, né, de dar o cartão. Então, assim, você tem estatísticas mostrando isso, mas eu acho que, assim, vale a pena a gente fazer uma reflexão também de como a seleção brasileira está desconectada do povo, né, e como isso gera também um impacto político na gente, um certo desânimo mesmo, né, com essa instituição, e algo que na Argentina não acontece, né, de fato eles conseguem mobilizar, a população tá ali, né, você tem um engajamento muito grande, o Brasil perdeu muito isso, né, por culpa desses jogadores, né, que de fato não estão nem aí, né? A geração TikToker, né? Que diz que é a pior geração de toda a história do futebol brasileiro, né? Que nós estamos. Eu não manjo muito de futebol, meu assunto mas é ruim. Mas isso é a pior de todos os tempos, né, Lucas? Não tem como, né? Assim, comparar, né? Então, enfim, é difícil, realmente vai ser difícil sair desse fundo do poço, né? Mas agora, vamos aproveitar que estamos nos Estados Unidos para seguir nos Estados Unidos, porque você falou, cara, o Laranjão, quando a gente estava preparando a pauta, o Lucas falou, tem mais coisa que o Laranjão aprontou essa semana. Sempre tem, né? Sempre vários acontecimentos bombásticos e terríveis para a humanidade. Então, continue nos Estados Unidos, Lucas. O que o Trump andou aprontando por aí essa semana? Uma coisa que foi grave, agora recente, né? No final agora da semana, o Donald Trump, ele fez um comunicado à nação, isso gerou, inclusive, a Casa Branca fez uma preparação muito grande, deu coletiva antes na mídia falando, olha, nós vamos fazer um mega anúncio, vocês vão se assustar, prestem atenção, etc. Então, as redes sociais foram bastante mobilizadas, ou seja, a Casa Branca quis dar enfoque nisso e está tentando mobilizar a sociedade americana para tal, para a gente ficar de olho nisso, que é basicamente um anúncio de uma reforma eleitoral. Donald Trump faz esse anúncio há poucos meses, né, da eleição dos Estados Unidos, a eleição de meio de mandato, né, as midterms, que acontece em novembro. Ela vai renovar
grande parte do legislativo do país, e isso muda o equilíbrio de poder dentro dos Estados Unidos, inclusive pode levar a um possível impeachment do Donald Trump, porque tem muita gente insatisfeita com o que ele vem fazendo. Não só dentro da sociedade americana, onde a aprovação dele bate recordes negativos, mas também dentro do Congresso. Mesmo dentro dos democratas e até alguns republicanos envergonhados estão cansados dessa polêmica diária, dessa não governança, né, dessa ingovernabilidade que o Trump gera. Né? Vamos lembrar, os Estados Unidos são, do ponto de vista geopolítico, são uma Ferrari, né? Se a gente fosse comparar com o carro, é um país que tem muito poder, tem muito dinheiro, né? Tem um poder profundo, tem o soft power, tem tudo, mas mesmo assim o Trump faz um governo muito ruim, um governo que piora a vida das pessoas, que aumenta o preço da alimentação, que aumenta o preço dos combustíveis, né? Que gera desvalorização do dólar, que gera instabilidade, e ao mesmo tempo um governo que gera lucros pessoais para ele, né? Um governo que ele está enriquecendo. Tudo isso, né, vai ser agora julgado na eleição de novembro. E aí ele faz, então, um anúncio dizendo de uma reforma eleitoral. Essa reforma é acompanhada por documentos que ele decidiu desclassificar, documentos que, segundo eles, foram produzidos pelo FBI, que provam, né, diante do governo Donald Trump, na versão do governo Donald Trump, que a China teria hackeado as últimas eleições nos Estados Unidos. A China teria hackeado os sistemas eletrônicos, ele também coloca em xeque totalmente a eleição nos Estados Unidos, volta a dizer que as últimas eleições foram fraudadas, que ele ganhou a eleição de 2020. Isso é algo muito ruim para os Estados Unidos, né? Quando o presidente que está no poder e ganhou a última eleição diz que a penúltima foi fraudada, né? Isso gera um impacto muito ruim, mas ele insiste nessa narrativa justamente porque está havendo, né, a sua popularidade derreter. Então, além desse anúncio dessa reforma, ele diz aí que nos documentos tem provas de que 3 grandes pontos foram os eixos da fraude eleitoral que teria sido movida ali pelo governo Biden, e ao mesmo tempo por uma intervenção chinesa. A primeira é justamente a intervenção chinesa via hacking. Né? Donald Trump diz que os Estados Unidos foram hackeados e que, sobretudo, o sistema eletrônico é vulnerável. Né? Então, Trump diz que, olha, o papelzinho está tudo certo, quem vota no papelzinho não tem problema, a China está hackeando as urnas eletrônicas. Vamos lembrar que os Estados Unidos têm uma série de legislações eleitorais que são estaduais, né? O colégio eleitoral, ele une todas essas respostas que os estados dão, né, para poder gerar um resultado final. Você não tem um TSE lá, como tem aqui, né? Lucas, e é super complexo entender a eleição lá, é difícil pra caramba, né? Exato, você tem regras, as regras são regionais, são pulverizadas, né? Você tem, e aí eu digo regras, por exemplo, para votação, tem lugar que você pode votar pelo correio, tem lugar que não pode, tem lugar que é urna eletrônica, tem lugar que é papel, tem lugar que você, na mesma eleição, costuma ter um monte de referendo juntos, outras pessoas votam só para presidente, então é bem diferente a eleição em cada lugar, e aí você tem um órgão supremo, que é o colégio eleitoral, que junta tudo e diz quem venceu ou quem não venceu. O colégio eleitoral diz que o Trump perdeu a última eleição, né? E ele não aceitou, inclusive tentou ligar para pessoas, para fazer lobby, para tentar convencer a anulação de votos, né? Na última eleição, olha, votos de fulano, de tal setor, não pode, e sempre muito focado em setores, evidentemente, em que o Partido Democrata tinha mais vantagem, né? E aí ele, então, propõe 3 eixos lá, isso para dizer que a eleição foi fraudada. A primeira é dizer que a China hackeou e que, enfim, a China está controlando a eleição americana. O segundo ponto é dizer que milhares ou até milhões de mortos nos Estados Unidos teriam votado. Ele vai dizer, então, que o Partido Democrata, ou que o colégio eleitoral, ou que juízes eleitorais estão computando votos de mortos, uma coisa que também não tem prova, não tem checagem independente. Por último, ele coloca no colo dos imigrantes, né? Ele joga a culpa nos imigrantes, dizendo que os imigrantes estão votando ilegalmente e estão favorecendo o Partido Democrata. Então é a China, são os mortos e os imigrantes. É por causa disso que o Donald Trump perdeu a última eleição, segundo ele. E aí, para resolver isso, então, ele vai tentar mudar as regras da eleição, como eu disse há pouco tempo agora do pleito, né? E ao mesmo tempo, o mais preocupante, na minha opinião, é que ele anuncia que a eleição agora será gerenciada, a segurança dessa eleição, pelo ICE, né, que é essa polícia migratória que ele resolveu armar. É muito importante as pessoas terem noção que o ICE, gente, ele conseguiu uma coisa assim, incrível, e ao mesmo tempo muito sombria. Hoje, ela é uma polícia mascarada, tá? Os caras não têm obrigação de mostrar o rosto, eles não usam identificação.
Eles estão patrulhando as ruas dos Estados Unidos de maneira, assim, como eu disse, mascarados, né, sem identificação. Eles têm um orçamento enorme. Em 2027, Donald Trump conseguiu arrecadar um orçamento enorme agora para 26, 27 para eles. Então, muitos países não têm um exército com o orçamento do ICE. O ICE hoje, se eu não me engano, ele está no top 20 orçamento se fosse um exército do mundo. E são 20 mil homens armados, mascarados, então, que vão proteger as eleições nos Estados Unidos esse ano, com infraestrutura, com inclusive orçamento de inteligência, né? Pessoas checando, não sei se vocês, a nossa audiência aqui chegou a acompanhar, pessoas que estavam filmando as arbitrariedades do ICE, os assassinatos, as prisões arbitrárias, estavam sendo filmadas de volta. E eu mesmo cheguei a postar lá no Geopolítico alguns vídeos de membros do ICE fazendo ameaças contra pessoas, no sentido de, olha, você está me filmando, eu estou te filmando, mas a gente tem uma base de dados, nós vamos buscar quem você é, e cuidado, hein, que agora você vai ser tratado como um terrorista doméstico. Então, eles estão ameaçando os cidadãos americanos, não é nem só os imigrantes que estão contra esse tipo de arbitrariedade. Então, assim, acende o alerta vermelho para muita gente, de que pode estar, a mídia americana, inclusive, tem chamado isso de rolling cup, né, um golpe em desenvolvimento, um golpe em andamento. O Trump, ele vem já planejando isso desde que chegou ao poder de novo, né? E basicamente o que ele está anunciando é isso: olha, eu vou reformar a lei eleitoral, vou colocar a polícia na rua, a minha milícia armada na rua, para poder checar as eleições. Imagine se você é um imigrante e tem direito de votar, mesmo que você tenha direito de votar, você vai votar com o ICE na rua? Será que você vai ter coragem? Porque essas pessoas estão matando os outros, né? Então, assim, é para inibir mesmo o eleitor do Partido Democrata, é para colocar medo nas pessoas e é para testar também, né, o check and balance dos Estados Unidos, o pesos e contrafreios, para ver se, olha, se eu fizer isso, será que eles vão fazer o quê? Será que eles vão me frear? Será que eu vou conseguir o meu objetivo? Que tipo de resposta eu vou ter? Então, flerta mesmo com uma espécie de fascismo, de colocar a polícia na rua, de um autoritarismo que está passando do autoritário já e está se tornando algo que está tentando ser institucional, porque o governo Trump é abertamente autoritário, né? Mas ele tenta impor um governo ao mesmo tempo autoritário, mas ditatorial, né? Cada vez mais ditatorial no sentido institucional. Acho que essa é a grande notícia negativa, né? Só para uma nota de rodapé, no mesmo dia que o Trump fez isso, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, tem atacado a América Latina constantemente, né? Ele anunciou no dia de ontem, durante um congresso em Washington, uma iniciativa internacional contra o extremismo de esquerda radical. Tá? Então, é uma fala contra a esquerda radical. O governo brasileiro foi convidado, evidentemente não participou, assim como o México, a China. Curioso notar que vários países europeus, mesmo com governos de esquerda, mandaram representantes. Então, fiquei, assim, observando a subserviência europeia ao Trump continua, né, mesmo nos governos de esquerda, e basicamente o Rubio fez uma fala que me lembrou ali o Goebbels, né, o chefe da propaganda da Alemanha nazista, ele colocando o bem contra o mal. Olha, os esquerdistas são do mal, eles são os fracos, eles são os covardes, ele cita nesses termos. Os direitistas são os fortes, são os nobres, né? Eles são as pessoas de boa índole, né? A esquerda tenta tomar o que é seu porque não consegue construir, né? Nesse nível pessoal, né? Como se a esquerda quisesse, de fato, entrar na sua casa, tomar um pedacinho do seu quarto, pegar o seu Corsinha. Essa discussão bem rasa, bem pobre, mas é uma discussão alarmista que o governo dos Estados Unidos está tentando também jogar, né? Aí cada vez mais na discussão social ali, na véspera da eleição. Então é um combo de ações que, ao mesmo tempo que tenta amedrontar, tenta aterrorizar os imigrantes, a oposição, colocar a arma na cabeça, a polícia na rua, também tem um braço institucional e ideológico, né, no qual a esquerda é o vilão, a esquerda está aí para ser criminalizada nessa dinâmica do Donald Trump. É uma Gestapo, né, Lucas? Vivemos aí. Muito. Você citou o nazismo num momento, eu citei outro agora. Eu considero que é isso mesmo. É uma Gestapo que... E é o mesmo país que diz defender a democracia, né? Que diz invadir ditaduras para defender a democracia, né? É uma loucura, né? Total. Estão destruindo o Irã, estão bombardeando o Irã por causa de que supostamente o governo estaria
oprimindo a população, né, seria um governo ditatorial, enquanto isso o governo dos Estados Unidos está basicamente proibindo as pessoas de votar, está acusando quem não é da sua ideologia, é do mal, né, basicamente nesses tempos, olha, a gente é do bem, vocês são do mal, uma luta, é muito parecido com o que o bolsonarismo faz aqui no Brasil, né, essa coisa do bem contra o mal, de que eu tô com Deus, eles estão com o diabo, né, não é sobre política, né, é uma coisa moral, assim, né, que eles querem trazer. Exatamente, esse maniqueísmo estúpido, raso, né, que só emburrece as pessoas, né? É impressionante como a extrema-direita é parecida em tudo que é de bom, né? E realmente, assim, surgiu uma dúvida na minha cabeça aqui, porque é o seguinte, você cita, né, o Trump falando dessa questão da não legitimidade das eleições, mas, ao mesmo tempo, também, nós vivemos isso também com a tentativa de golpe, em 2018 também com aquele discurso do Bolsonaro. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente tem uma imprensa progressista grande, que desde o começo denunciava o Bolsonaro. Quando estava toda a imprensa comercial lambendo o Bolsonaro, já tinha uma imprensa progressista denunciando e tudo mais. Nos Estados Unidos, como é que é essa hegemonia, essa questão das mídias, das comunicações? Existe um campo progressista, canais, ou é muito difícil encontrar esse campo lá? Olha, não existe, né? Existe esse campo progressista dentro dos Estados Unidos, existem órgãos independentes, né? Mídia independente, youtubers, influenciadores. Você tem, dentro do próprio Partido Democrata, né? Infelizmente, a política americana ela é polarizada entre esses dois partidos, que na verdade eles acabam dirimindo e impossibilitando que novas iniciativas surjam, né? Então você tem outros partidos nos Estados Unidos, mas eles acabam não tendo relevância porque todo o dinheiro, toda a atenção, né, a mídia fica entre democratas e republicanos. Mas mesmo dentro dos democratas, você tem setores mais à esquerda que estão diariamente denunciando o Donald Trump. A questão é que o Trump, ele tem usado cada vez mais das ferramentas do governo abertamente, né, de uma maneira desavergonhada. Você falou da Gestapo, é isso mesmo. Eu vejo que ele está pegando... O ICE é cada vez mais uma polícia privada do executivo, do presidente. O presidente controla essa polícia. Ele escolhe quem é o diretor dessa polícia, ele troca quando ele quer, ele escolhe aonde vai fazer batida, aonde não vai, ele escolhe, por exemplo, né, quando teve aquelas mortes, começou a gerar uma repercussão negativa. O ICE, por alguns momentos, foi lá e parou de fazer as batidas, mas logo já voltou. Então eles ficam ali manipulando a mídia. E, evidente, existe uma mídia... mais independente, que também é mais crítica. Mas eu percebo que o governo dos Estados Unidos tem tentado emparedar essa mídia, emparedar esses influenciadores. Pessoas que não são cidadãos americanos e estão falando mal do governo Trump estão sendo literalmente deportadas. Né? Isso aconteceu já desde o último período em que nossos amigos vão se lembrar daquelas manifestações que aconteceram nas universidades americanas no início do genocídio, né, em Gaza. Muita gente foi deportada ali, estudantes com visto legal, tudo certinho. Alguns, inclusive, cidadãos americanos não foram deportados porque não tinha como, mas perderam as matrículas nas universidades, mesmo sendo universidades pagas. O cara passou na universidade, está pagando, foi participar de um protesto, tem o direito de cidadania de protestar, mas a universidade, sendo pressionada pelo fundo, né, de repasses que o governo federal faz, o governo Trump dizendo, olha, se vocês permitirem que esses caras continuem na universidade, eu vou parar de mandar dinheiro para vocês, né, porque elas recebem também dinheiro federal. E aí as universidades começaram a expulsar, então, os alunos. A mesma coisa acontece na mídia, né, você tem o governo Trump atacando essas emissoras e dizendo, ligando lá e pedindo a cabeça de comediante, né, o Jimmy Kimmel passou por isso, você tem jornalistas, né, às vezes até em jornais regionais, né, sofrendo esse tipo de pressão, que o governo Trump vem fazendo de maneira desavergonhada. Eu vejo que hoje ainda a mídia não se curvou ao Trump, tá? O Trump toma muita porrada na mídia americana, mas claro, né, ao mesmo tempo ele tem os jornalões, vamos dizer assim, né, Wall Street Journal, Washington Post, esse pessoal, eles estão do lado que o vento assopra, né? Então, se o governo é Biden, vamos falar bem do Biden. Se o governo é Trump, vamos falar bem do Trump. E aquela crítica é sempre muito pontual, né? Se esses governos tratassem de fato como o Trump merece ser tratado, né? Diante dos crimes que comete, dos crimes não só internacionais, mas os crimes dentro dos Estados Unidos, certamente teria uma postura muito mais crítica. Então, eu acho que tem a ver primeiro com essa questão da pressão que ele faz na mídia, que é uma pressão tentando desencorajar e criar medo nesses veículos de mídia. Segundo, porque na grande mídia você tem essa postura tradicionalmente, né, de que a gente tem que estar ali com o governo, porque o governo, né, é interessante para esses grupos que são mega empresas
bilionárias estarem ali também junto com a máquina do governo do lado, né? Independente se o governo comete crimes, faz todo tipo de atrocidade, as críticas costumam ser muito moderadas, né? Até vamos pegar aqui o The New York Times, que é um jornal que para muitos é um jornal de esquerda, é um jornal democrata, é um jornal que quase nunca fala do Trump como deveria, né? Modera demais, né? Se fosse falar de fato os crimes que ele está cometendo, né? Então mesmo os que criticam é muito pouco ainda, né? A sensação que eu tenho é que é muito menor que no Brasil, assim, que lá, né? O cerco é muito maior, né? Eu acho que isso tem a ver também com o fato de que aqui no Brasil a mídia, a gente tem aí um período de governo progressista, né, do governo Lula, do governo Dilma, e a mídia quer bater no progressismo, né, a mídia conservadora, via de regra, né, eles estão do lado, eles querem manter o jogo ali, então... Exatamente. Agora eu ainda estou, assim, chocada com essa informação dessa formação aí, dessa Gestapo, porque você disse o seguinte, Lucas, que eles podem andar sem identificação e com máscara, né? Que isso é legalizado. Então, você pensa bem, assim, se uma pessoa ali chega num grupo de minorias, né? Minorias que são maiorias hoje em dia, né? Chega num grupo de latinos, chega numa festa de latinos, chega numa festa de uma comunidade negra, que lá nos Estados Unidos tem muito isso, né? Bairro de negros, né? Comunidades negras, cidades negras, né? Se uma pessoa dessa lá da KKK veste um capuz, bota uma roupa do ICE e faz uma confusão e mete uma bala nessas pessoas, sai atirando, como é que você vai descobrir a identidade dessa pessoa? Você não vai descobrir. Exato. Né? Assim, você está dando uma permissão para esses caras assim. Fazer o que quiser. E assim, o governo não vai querer também investigar. É como se fosse uma licença para matar. E não só o ICE, mas o racista dos Estados Unidos pode muito bem entrar nessa seara, né? Ô, Laís, o que tem chamado a atenção, eu dei uma pesquisada aqui, é 70 bilhões, tá, o orçamento do ICE para até 2029, que é maior que, por exemplo, o orçamento da defesa do Brasil, né? Se a gente for olhar ali, os caras têm muito dinheiro para um exército privado, sabe? E aí o interessante é o seguinte, que ao mesmo tempo que é uma super estrutura, esse ICE ele está crescendo cada vez mais, né? Já são mais de 20 mil integrantes, e o critério do governo americano para poder receber esses novos agentes do ICE tem sido cada vez mais flexível. Então, de fato, a mídia americana tem publicado, por exemplo, que membros de grupos supremacistas estão ingressando nessa organização, no ICE, porque basicamente você faz um curso de 3 meses, tá? A partir daí você passa a poder portar uma arma e ser um cidadão, um agente da lei, com o poder de prender, até matar, como a gente estava falando, né, infelizmente, mas um poder assim desproporcional, uma formação muito rasa, a pessoa não tem uma formação de fato ali. Então esses grupos extremistas, né, Proud Boys, por exemplo, que é um grupo supremacista aliado do Trump, e outros mais, estão colocando seus membros dentro dessa polícia, porque primeiro são bons salários, tá? Esses caras estão sendo bem pagos para fazer isso, e um poder desproporcional para esses caras que são os racistas, são supremacistas, são neonazistas, de fato o governo criando ali um nicho para poder abrigar eles e dar poder para eles extravasarem aí as suas loucuras. Nossa, insano, assustador, na verdade, assim, dá medo. O seu relato é um relato que dá medo e realmente, assim, ninguém faz nada, né? Temos uma Europa completamente... Tentar até arrumar um adjetivo aqui para não ser grosseira, mas assim, é uma Europa que rendida, né? Sim. E ao mesmo tempo eu considero que o único país hoje, né, Lucas, que faz frente de uma forma não bélica, mas de uma forma pelo menos econômica, é a China. Porque eu vi que o Trump deu essa declaração, a China já falou, pera lá, ô maluco. A China já foi para cima também, né? Você para de inventar, você está querendo criar confusão. Então, hoje, eu acho que a única esperança aí nesse contexto, nesse cenário, seria talvez a China, né? Ou talvez a Rússia, mas a Rússia é muito presa ali na questão da guerra, né? A China tem uma diplomacia muito ativa contra os Estados Unidos. É claro que, às vezes, aqui no Brasil, a gente acaba não vendo com tanta clareza, porque também a diplomacia chinesa ela é sempre muito protocolar, por mais que eles subam o tom, é sempre nos termos, né, na linha diplomática, mas a China vem fazendo a seu modo uma diplomacia muito altiva e muito combativa contra os Estados Unidos, não só denunciando ataques contra a China, mas contra outras nações, né? Por exemplo, o que aconteceu na Venezuela, a China se posicionou muito contra, né? A questão do Irã, o que aconteceu no esporte, né? Também em relação ao Irã.
A China vem se posicionando contra. Talvez a gente possa falar da China em relação à guerra também, mas a China fechou o acordo agora também de cooperação estratégica com o Irã, né? Porque tinha um acordo econômico, sempre ajudou o Irã economicamente, sempre teve uma parceria, e agora tem uma parceria estratégica que engloba também o campo militar. Então a China, ela tem, de fato, assim, primeiro percebido, né, todo mundo está percebendo, mas a inteligência chinesa e o governo chinês têm percebido que se não for ativo contra essas ações dos Estados Unidos, sobretudo da gestão Trump, eles vão engolir todo mundo. Né? Eles não têm vergonha de serem fascistas, nazistas, né? Eles têm que ser combatido mesmo, não pode ficar só no, fazendo vista grossa, né? Ou fingindo que não é comigo, precisa se colocar contra, porque senão eles vão engolir a gente. Exatamente, não tem o que fazer. Agora, falando em engolir a gente, vamos falar de tarifaço, né? Porque o Flávio Tariflávio foi lá para os Estados Unidos, mais uma vez, ferrar com a população brasileira, né? Se é quando ele vai lá, ele volta com alguma porcaria nas costas, carregando, né, um mal para o Brasil. E dessa vez não foi diferente, né? Atiçou o Trump, e o Trump falou, vocês querem? Então tá bom, vamos lá. Vamos com. E já estava tudo tão estabilizado, né? Foi tão difícil criar uma diplomacia. Novamente, o Lula sentou com o Trump. Coitado do Lula sentar com aquela coisa, né? E o Lula fez esse esforço. Enfim, tudo para essa quadrilha, essa família, né, de mercenários ir lá estragar tudo. E aí, como é que fica agora a nossa situação? Nas mãos, de novo, reféns dessa figura? A tarifa era o que os Bolsonaro queriam, né? Eles comemoraram a tarifa quando, lá no início, né, desse imbróglio todo, se não me engano foi no mês de março, que o Donald Trump impôs tarifas, né? Ele impôs primeiro tarifas ao Brasil, depois ele impôs tarifas contra o judiciário brasileiro, né? Ou melhor, sanções contra o judiciário brasileiro, né? A lei Magnitsky. Isso durou pouco, né? Logo ele foi, tirou, mas isso recebeu muita comemoração, e eu me lembro, assim, da época, que agora o Flávio, né, o Tariflávio tá dizendo que não é com ele, né, que a culpa é do Lula, né, uma coisa assim, até ridícula, né, eu acho que nesse ponto aí, sem brincadeira, a campanha dele tá patinando muito, né, a comunicação da campanha dele é muito ruim, porque eu acho que dentro do campo deles ali, eles não estão conseguindo convencer, né, porque eles são explicitamente a favor das tarifas inicialmente. Todo mundo lembra que o Eduardo Bolsonaro fez uma fala kamikaze há poucos meses atrás, quando o Moraes, de fato, decidiu, olha, o Bolsonaro vai ficar preso, não tem esse negócio de votar anistia, eles queriam aquela questão da dosimetria, também foi derrubado, né, e aí ele foi pro kamikaze mesmo, o Eduardo Bolsonaro, no sentido de, olha, ele falou a seguinte frase, né, mesmo que tudo dê errado, que seja terra arrasada, eu não me importo, eu vou me sentir vingado, né? Ele usou esses termos, né? A gente vai até o final, pode ser terra arrasada, o Brasil que se exploda, né? Mas para nossa luta aqui, eu vou até o final, e enfim. E agora estão dizendo que a culpa é do Lula, né? A campanha dele. Eu lembrei até daquele meme, assim, dele com aquela carinha dele de maluquinho, né? Aí vem o diabo assim, isso, fala mais, tu falou pouco ainda, xinga mais o Brasil, você fez pouco. Porque é isso, não, né? Eles devem estar ali, assim, eles estão doidinhos também, né? Porque uma hora é a favor, outra hora é contra, né? Aí o outro, lá, o Paulo Figueiredo, lá nos Estados Unidos, fala que é a favor, aí o Flávio tem que falar que é contra, que aí, não é? Vira uma coisa, uma bateção de cabeça, que, assim, infelizmente, essas tarifas, elas são muito ruins para o Brasil, porque tarifa comercial, ela, de modo geral, mesmo para quem é de esquerda, isso é uma opinião minha, mesmo para quem é de esquerda, acho que as tarifas comerciais, elas têm lugar, mas elas precisam ser muito bem pensadas. Não é esse negócio de eu sair jogando tarifa no mundo inteiro e eu vou proteger a minha indústria, vou criar emprego assim. Isso não funciona mais. Isso lá no século XIX já teve lugar para isso, e isso foi esgotado. Revolução tecnológica, globalização. Você tem uma série de processos capitalistas que elas vão dirimindo, né, o poder dessas tarifas executar essa tarefa que o Trump quer. Porque o Trump diz que a tarifa está criando empregos, que a tarifa está trazendo dinheiro para os Estados Unidos, quando, na verdade, a tarifa aumentou o desemprego nos Estados Unidos, as tarifas são ruins para as empresas americanas, né? O nosso ouvinte aqui deve ter visto, né, que a Coca-Cola mandou comunicado para o governo Donald Trump, empresas ligadas ao setor de calçados também, outras empresas grandes dos Estados Unidos, reclamando com o Donald Trump das tarifas contra o Brasil,
Então não são só as empresas brasileiras, né? Porque o exportador brasileiro ele vai ter menos mercado lá, mas o importador americano que precisa comprar matéria-prima, que precisa comprar um produto semi-finalizado, lá para usar nos Estados Unidos, em determinados setores não tem como substituir do dia para a noite. Esse setor de calçados, por exemplo, o Brasil ele produz muita matéria-prima, que não é nem mais no estágio da matéria-prima, mas o Brasil ele produz produtos semi-acabados que são enviados para os Estados Unidos, espumas, né, alguns tipos de tecidos que são usados em calçados, que são empregados lá. Agora, essas empresas vão ter que achar em outro lugar e vão ter que achar rápido, né? Então vai ficar caro, vai faltar, tudo isso é ruim para todo mundo. E aí, assim, a questão da política brasileira, eu acho que fica aí para a gente o seguinte, né? O governo Lula, ele tentou, né? Como você disse, fez reuniões com o Flávio, com o Donald Trump, né, lá em Washington recentemente, estabeleceu um cronograma de negociações que foi executado. Tá? O Brasil teve em constante negociação com os Estados Unidos nesse período, mas os Estados Unidos, durante as negociações, isso ficou muito patente na fala do Mauro Vieira, né, o nosso chanceler, de que os Estados Unidos, na verdade, eles queriam impor condições, eles não queriam negociar nada. Né? E aí, outra questão que chama a atenção é que mesmo nesse cenário em que os Estados Unidos já são superavitários em relação ao Brasil, né? Eles já são o país que mais vende do que compra para a gente. Então, eles já estão numa posição de vantagem em relação às negociações com o Brasil. Mesmo assim, eles queriam impor condições para o fim das tarifas. E quais eram essas condições? Que aí eu acho que esse é o X da questão, é isso que o eleitor, é isso que o cidadão brasileiro precisa ficar ciente. Primeiro, o fim do PIX, eles querem acabar com o PIX. Tá? E a família Bolsonaro já disse que vai negociar, que vai enfraquecer o PIX. Eles estão falando isso meio envergonhadamente, né? Mas é o que eles estão falando, que eles vão tentar resolver essa questão do PIX fortalecendo as bandeiras de cartão nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? As bandeiras dos Estados Unidos no Brasil. Então, enfraquecer o PIX. Uma outra questão que é importante é a questão das Big Techs. O Trump quer porque quer que o Brasil desregulamente as leis das Big Techs para deixar as Big Techs deitarem e rolarem aqui no Brasil, né? Eles querem que os termos de aviso, lá, os termos de compromisso que todo mundo assina sem ler, tenha mais validade que a lei constitucional brasileira. Eles querem que as regras das Big Techs tenham mais peso do que a lei brasileira. Então, isso está gerando esse atrito, né, entre os governos, e o governo brasileiro já mostrou que não vai ceder, nem na questão das Big Techs, nem na questão aí do PIX, né, muito menos na questão das ingerências políticas que o governo Trump quer impor aqui ao Brasil. E eu acho que aí o que a gente vai acabar vendo nesse futuro próximo é que, primeiro, né, não me parece que as tarifas vão ajudar o Flávio Bolsonaro a subir nas pesquisas, ao contrário, né, está sendo ruim dentro do próprio nicho ali eleitoral dele. Uma outra questão é que as tarifas comerciais, antes impostas pelo Trump, foram derrubadas pela Suprema Corte. Né? O pessoal deve lembrar aí que o Trump tentou impor tarifas antes, a Suprema Corte derrubou. Inclusive, fez o governo Trump, condenou o governo Trump a pagar ressarcimento às empresas que tiveram prejuízos. Agora, o governo ele tenta fazer a coisa de uma maneira menos de supetão, né, dos Estados Unidos, e de uma maneira mais organizada, envolvendo órgãos, envolvendo pesquisas, etc., para não dizer que joguei essa tarifa do dia para a noite. Mesmo assim, é grande o risco de que tanto setores comerciais nos Estados Unidos, quanto o próprio judiciário americano comece a vetar essas tarifas, porque elas são prejudiciais, elas não são tarifas que estão ajudando a economia americana. Então, a chance é muito alta do Trump estar dando 2 tiros pela culatra. Primeiro, achando que está ajudando o Flávio, e não está. Tá? Só que para ele pouco importa, né? Se o Flávio ganhar, ele vai falar, olha lá, eu ajudei o Flávio ganhou. Se não ganhar, ele nem vai nem lembrar nunca mais quem é Flávio Bolsonaro. Né? Então, para ele, tanto faz. E a questão comercial também, né? Porque ele coloca essa questão como uma pauta de governo, olha, as tarifas estão salvando os Estados Unidos. Né? E o que, na verdade, a gente acaba vendo nos dados, né, nas estatísticas dos Estados Unidos, é o contrário. Esse limite aí entre uma coisa e outra, o público está meio perdido ainda, né? Grande parte do eleitorado americano já percebeu que essas tarifas são furadas, mas vai chegar num ponto de rompimento que não vai ter como defender isso mais. Tá? Talvez ele vá arrastando aí até o final do governo, mas a popularidade dele está pagando dentro dessa questão que ele está fazendo. Então, mais tarifa ligada, que tem um peso político, um peso de ingerência, né? A família Bolsonaro, infelizmente, assim, se colocando num papel de vira-latas diante disso, e o governo Trump, assim, né?
desse modo descontrolado, gerando, disseminando caos, né? Que eu acho que essa é a estratégia dele mesmo, e se der certo, bom, se não der também, não tem problema, a gente tem 1000 ferramentas para continuar, né, tentando interferir em outros países. Exatamente. Inclusive, eu lembro muito bem do começo da gestão dele, da segunda gestão, que você falou, ele está dizendo o seguinte, o americano vai ter que fazer um grande esforço, um grande sacrifício, mas que daqui a 1, 2 anos começarão a ver as consequências, emprego, saúde, educação, acesso à renda, moradia. E, sinceramente, onde isso está acontecendo? Eu não estou vendo a vida do estadunidense melhorar. Não sei se você observa daí, você que... Não, piorou, né? E é curioso como piorou mais nos setores mais próximos ao Trump. Por exemplo, os fazendeiros, né? O agronegócio dos Estados Unidos é o mais prejudicado por essas tarifas. É o setor onde tem fazenda fechando todo dia nos Estados Unidos. Isso está batendo na base eleitoral dele e, evidentemente, vai gerar resultado agora nas eleições. Porque assim, a sensação que eu tenho, Lucas, que é muito parecido com aqui. Tem uma galera, uma parcela, e eu não sei qual é nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu considero que é 12%, 13%, que é aquela parcela da população que toma detergente, que reza para pneu. Se o Bolsonaro mandar todo mundo sair correndo pelado na rua, o pessoal vai sair. Não tem discernimento, é gado, não tem discernimento. Eu considero que isso nos Estados Unidos tenha também. Que é aqueles que invadiram o Capitólio, todo aquele elemento folclórico e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo também que isso é uma minoria perante uma maioria, inclusive maioria que votou no Trump e que até agora não viu nada acontecer, não é mesmo? Então, assim, eu acredito que isso é minoria lá, esses invasores, né, essas figuras, né? São minorias, sim, mas são grupos organizados, né? Essa que é a questão, porque a gente olha ali, às vezes é um grupo pequeno, mas como às vezes é um grupo super radicalizado, os caras são capazes de fazer coisas assim que chamam a atenção de milhões de pessoas, que impactam milhões de pessoas, né? Como a própria invasão do Capitólio. Aqui no Brasil a gente teve o 8 de janeiro, né? A invasão também do Planalto, lá da Praça dos Três Poderes, ou seja, um bando de malucos, né? Vamos, assim, ser bem sinceros, porque são pessoas que estão desconectadas da realidade, vivendo uma dissonância cognitiva total e, ao mesmo tempo, totalmente gerenciadas e direcionadas por essas figuras políticas maquiavélicas, né? Então, é perigoso mesmo, apesar de serem pequenos, os grupos, eu concordo com você, mas nos Estados Unidos eu acho que é ainda mais complexo, porque você tem elementos raciais nessa disputa, você tem armas na mão dessas pessoas aí, à torta e à direita, né, um país que tem mais armas que gente, então lá talvez ainda seja mais perigoso. Acho que o fator diferencial nos Estados Unidos, pelo menos na última gestão Trump, foi o peso das Forças Armadas. O Donald Trump, ele está caçando os generais nos Estados Unidos, um atrás do outro. O Pete Hegseth, que é o secretário de Estado, ele está demitindo. Algo que se acontecesse aqui no Brasil, Laís, ou mesmo na China, no Irã, seria tratado como, olha que governo ditatorial. Ele está pegando os generais de topo de carreira, tirando os caras e colocando os caras lá de baixo que são associados a eles. Mais ou menos como também o Bolsonaro fez com o Itamaraty, colocando o Ernesto Araújo, que era um paia dentro da instituição. Então, o Trump está fazendo hoje isso com o Exército, porque o Exército foi o peso principal que freou o trumpismo no 8 de janeiro deles lá, né? Foi 6 de janeiro, né? O caso deles, invasão do Capitólio. Então, essa é outra questão que a gente tem que ficar de olho, porque o exército americano, não que eles sejam santos, claro que não, mas eles têm uma questão, primeiro, relacionada à Constituição americana, que para eles tem um peso muito importante, e segundo, em que eles são uma instituição muito autocentrada, né? Eles estão, assim como as Forças Armadas aqui no Brasil e em outros lugares, o Exército tem uma autogestão muito grande, eles são um órgão que se vê como uma coisa à parte também. E o Trump chega lá querendo mandar e desmandar, evidentemente que as pessoas ali dentro, os generais, né, os membros do oficialato, estão incomodados. O Mark Milley, que era o chefe do Estado-Maior, escreveu um livro, né, dizendo como ele barrou essa tentativa do Trump de dar um golpe de Estado. A gente vai ter, de novo, essa questão aí do Exército brigando cada vez mais com o presidente, com o Executivo, por conta dessas questões aí que a gente tá dizendo, né? Exatamente. E seguindo, né, nos Estados Unidos, não tem como. Hoje, aliás, o programa foi todos os Estados Unidos, mas é inevitável, né? Temos 5 minutos finais aqui de programa. Dá para você dar uma pincelada aí na questão do Irã? A que pé anda, né? Ou não anda, né? Acho que a questão é essa. A coisa voltou para trás, né? A gente estava vendo as negociações sendo citadas, o memorando, né, de acordo de paz, 14 pontos que foram elencados. Eu acho que é para a gente resumir o seguinte, ó, o governo Donald Trump assinou um documento, né, em que
a capitulação dos Estados Unidos estava ali sendo oficializada. Aquele documento era um documento de derrota da guerra dos Estados Unidos. Por que a gente pode afirmar com tanta segurança, né, que os Estados Unidos estavam declarando derrota e até o momento estão perdendo a guerra, apesar de todo o poder de fogo, etc. Porque os Estados Unidos, pelo menos condições pós-guerra, as escolas eram toda Irã. Eram derrubadas de sanções do Irã, descongelamento de ativos que o Irã tinha, né, retidos em países ocidentais, a volta do Irã poder vender petróleo, questões em que o Irã passaria mesmo a ser um gerente do Estreito de Hormuz no período de transição. Então dava muito poder para o Irã aquele memorando, e denotava ali naquele momento, né, que o governo dos Estados Unidos estava desesperado para acabar com essa guerra. De fato estava e está. Por que o Trump decidiu voltar atrás? Aí fazendo uma análise política. Porque pegou muito mal, pegou muito mal o governo dos Estados Unidos assinar um documento que era tão ruim, de tão assim, olha, estou entregando tudo para o Irã. Se eles são tão malvados, né, se eles são loucos, se eles querem fazer a bomba e podem destruir o mundo, como que você está entregando tudo para eles, então, num documento de capitulação dessa forma? Então pegou muito mal. Isso aí, as pesquisas têm mostrado também que refletiu negativamente dentro do eleitorado, inclusive conservador e republicano, o que poderia afetar o Trump ainda mais nas eleições, né, dos deputados. E aí o Trump retoma a guerra, né, retoma os combates agora, os bombardeios principalmente. O que a gente está vendo é o Irã, né, retomando aí também as respostas nos últimos dias, bases americanas de novo sendo atacadas na região do Golfo, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes, aqueles países que já estavam sofrendo antes. O Estreito de Hormuz voltou a ficar fechado, barril de petróleo oscilou e passou, depois a ficar mais controlado, mas o risco dele voltar a subir mais continua agora em alerta, né? Então inflação para todo mundo, inclusive dentro dos Estados Unidos, e uma guerra em que a solução política e militar, na minha opinião, não estão na mesa ainda, tá? Os Estados Unidos não têm uma solução militar definitiva, os Estados Unidos não têm como simplesmente... a tática do Irã, Laís, é uma tática de guerrilha. Eles estão lutando contra uma potência muito maior, mas é uma tática que funciona, sobretudo quando é para fechar o Estreito de Hormuz e gerar um impacto econômico global. Tá? Então eles têm, eu comentei aqui em outros episódios sobre as lanchas, drones deles, tipos de pequenos ativos que eles têm que são capazes de gerar um grande impacto geopolítico, né? Os Estados Unidos não estão conseguindo dirimir isso e destruir esses equipamentos iranianos. Por outro lado, eles estão ali bombardeando o Irã, bombardeando cidades iranianas, centros de comando e etc. Então, na minha opinião, a gente está longe de uma solução militar e a solução política também não está muito clara, porque o Trump, ele ao mesmo tempo que ele não pode simplesmente fazer o que ele vinha fazendo, que é entregar de bandeja para o Irã, porque vai pegar muito mal, ele também não tem o poder, a carta branca, para ele invadir o Irã. Ele sabe que ele não tem condições de fazer isso, que seria um desastre para os Estados Unidos. Né? Então, a gente está num ponto de impasse. Na minha opinião, ele vai tentar criar fatos políticos, independente do que de fato vai acontecer no campo de batalha, para gerenciar até a eleição. Tá? Então, é difícil a gente ver uma solução, a tendência é de uma guerra de baixa intensidade e alta intensidade, que a coisa fique flutuando, e que ele tente criar fatos políticos, né, imagens, para mostrar poder, mostrar força e gerar um impacto eleitoral positivo, porque o Trump, ele não está nem aí, ele é rico, a turma dele é rica, quem está sofrendo é o pobre, a população iraniana sendo atacada, né? Enfim, acho que a gente caminha para esse cenário de incerteza. Certo. O Trump está neste momento assim, aonde eu fui amarrar meu bode, né? Meu Deus. Onde o Netanyahu pediu, né? E o Netanyahu pediu, ele amarrou, agora ele tá segurar esse bode lá. Pois é, ele que escolha amigos melhores, né? Se bem que ali o nível ali espiritual deve ser tão baixo que os... baixo. Né? É um chiqueiro onde se encontram, né? Não tem jeito, né? Bom, eu conversei com o Lucas Mendes, de Geopolítica, hoje. Muito obrigada, Lucas. Sempre muito generoso por compartilhar o seu conhecimento conosco, né? O 247 te adora. Sempre pede para você voltar. E eu tenho certeza que você vai voltar, sim, em outras ocasiões. Obrigada, querida. Valeu, Laís. Obrigado todo mundo da TV 247, a audiência. É um prazer estar aqui com vocês. Deixo a indicação para vocês nos seguirem nas redes sociais, o Geopolítica Hoje. Estamos aí, qualquer coisa à disposição. Um abraço. Tchau, tchau. Eu vou ficando por aqui, mas você siga acompanhando a nossa programação da TV 247. Até a próxima.